um país com as dimensões que o Brasil tem, nós deveríamos ter tido início dessas discussões muito lá atrás. Mas não somente as discussões, mas discussões que impulsionassem a concretização das ações. Nós temos um país imenso, onde nós temos limitação de transporte. Inclusive, tivemos aqui recentemente, nós, região do Cariri, para poder viajarmos, termos voos para outras cidades, inclusive para a própria capital, nós tivemos um problema seríssimo. E ficamos à mercê de carros particulares ou por terra, transporte rodoviário, mas não temos estradas apropriadas. Essas estradas não nos permitem uma mobilidade confortável, segura, nem para a gente, certo? Nem para as cargas, porque não tem segurança nas estradas. E quando a gente fala de Brasil, nós temos uma dificuldade imensa de viajar pelo Brasil, pelos custos, pelos meios de transporte, fica muito à mercê, né? Fica muito limitado a algumas empresas aéreas e algumas empresas de transporte rodoviário, onde você não tem uma condição de preço acessível a todas as pessoas. Certo? Sai muito caro viajar pelo Brasil, e eu digo viajar no sentido dessa mobilidade. Não temos essa condição. E esses rumos, eles precisam focar muito mais na condição que a pessoa, que o indivíduo tenha para essa mobilidade, seja qual for o período e seja qual for o objetivo. A discussão de planejamento urbano já vem acontecendo há bastante tempo também, mas, de fato, a gente não vê que isso está acontecendo nos novos moldes das atuais administrações. Nós temos administrações públicas, estaduais, federais e principalmente as municipais, que são as responsáveis pelo território da cidade, e nós não temos um trabalho efetivo dessa discussão do planejamento urbano em relação ao território da cidade e ao modo como essa cidade pode ser produzida, construída no dia a dia, favorecendo o cidadão. A questão da fiscalização, o acompanhamento, a exigência das condições de acessibilidade para quem está construindo ou abrindo novos loteamentos, certo? A questão do transporte, a coleta de lixo, o encaminhamento desse lixo para os aterros. Nós temos um grande problema de aterro na região do Cariri, né? Nós não temos. Enfim, então quando a gente fala do planejamento urbano e do direito à cidade, o planejamento urbano vem nessa lógica, nessa ótica de atender a necessidade das cidades e da cidade para o cidadão. Mas, infelizmente, ainda não temos isso efetivado de uma forma como deveria ser. Ela acontece, mas acontece muito paulatinamente, acontece em casos isolados, e o que a gente precisa é que ele aconteça de uma forma macro. Particularmente, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que a gente também tem que ver a cidade pela ótica do que a gente tem feito. É lógico que já poderíamos ter melhorado muito, mas já temos. Só em estarmos dentro das universidades, trabalhando com as associações, trabalhando com a sociedade civil, irmos às audiências públicas, falar do direito à cidade, isso é um grande avanço. E quando nós encontramos as pessoas discutindo lá nas audiências públicas os seus casos específicos, lá do sítio, lá do barreiro, lá do transporte que ela precisa vir para a feira, vir para o banco, isso nos dá a real contemplação de que as pessoas têm a ciência do seu direito à cidade e que elas vão, à medida do possível, trabalhar para que isso aconteça. E nesses períodos de eleições municipais, a gente vê as pessoas cobrando de seus candidatos o que é que eles pretendem fazer para os seus bairros. Então, isso é muito bom, é um avanço. E, entre as outras discussões, as pessoas começam a entender que mobilidade é o poder ir e vir, e entram também a questão da acessibilidade, certo? Eu ir e vir, como eu vou, como eu volto. E as pessoas com deficiência, como elas vão, como elas vêm,
né? A autonomia dessas pessoas, porque não é empurrar a cadeira, não é ajudar segurando com a mão, é que essas pessoas têm autonomia. E isso é muito bom, a gente começa a encontrar as pessoas respeitando alguns sinais. Eu digo alguns porque aqueles que não respeitam, os outros estão apontando, estão cobrando, você está na vaga errada. E isso é muito bom, porque as pessoas entendem que todos temos direitos, né? E precisamos fazer uso desses direitos. A própria mobilidade já é um grande desafio. Pensar a mobilidade quando eu tenho o compromisso de cuidar da calçada que está em frente à minha casa como espaço de todos e não a minha calçada. Quando eu tenho o compromisso de, junto à Câmara de Vereadores, junto às audiências públicas ou às associações de bairros ou ao grupo onde eu posso trabalhar e falar que nós temos que pensar como trabalhar aquele bairro, que é como trabalhar a cidade, o que propor para facilitar o trânsito, o que propor para facilitar que as pessoas possam atravessar as ruas com segurança. Sinais sonoros. Nós não temos sinais sonoros para as pessoas com deficiência visual. Nós não temos calçadas apropriadas para todas as pessoas ou para todas as pessoas com deficiência visual. Nós não temos sinais para que indiquem, que deem às pessoas com deficiência auditiva ou com alguma restrição, condição de se locomover sozinha pela cidade. Elas vão estar sempre precisando de acompanhamento. Então, quando eu falo da sustentabilidade, é um a mais, certo? É o ideal. É você ter uma cidade apropriada, adequada, sonhada, concretizada, e esse sustentável é que ela seja uma cidade segura. Segura em termos da mobilidade e que ela também não tenha que fazer uso de equipamentos ou de tecnologias que possam trazer algum dano, né? E também, eu vejo muito isso, essa sustentabilidade, que ela seja tecnologia nossa, sustentabilidade econômica, tecnológica, brasileira. Dentro da região metropolitana, nós, infelizmente, encontramos muito desses debates muito mais vinculados aos pesquisadores da área. Ou quando é alguma Câmara de Vereador, e eu me refiro muito às câmaras de vereadores, porque cidade é município, né? Então, nessa Câmara de Vereadores, onde são discutidas todas as legislações e todas as questões relacionadas à própria cidade, quando há esse convite, ou quando nós provocamos a ida, certo? Esses debates acontecem. Ou quando nós vamos, e aí é o nosso papel de pesquisador, quando nós vamos à sociedade civil, certo? Quando nós, professores e alunos que estão no dia a dia transitando por essa metrópole, né, regional, o que acontece? Alguns fatos, alguns aspectos chegam até a gente, vocês alunos perguntam, querem fazer a diferença e nós professores estamos aqui para isso. Agora, infelizmente, ainda não há esse link entre a universidade, a sociedade civil e a gestão municipal. Muitas vezes não conseguimos que os prefeitos, legisladores atendam o fruto dessas discussões. Às vezes levamos até a mídia televisiva, o rádio, jornal, as redes sociais, mas infelizmente elas só se viram notícias. Infelizmente, elas não conseguem atingir o compromisso que o gestor tem de buscar uma solução para aquele fato. Faço muita ênfase das associações de bairros, porque são elas que conhecem a essência da necessidade do dia a dia daquele espaço, né? E essas associações, até por uma questão de legislação, de legalidade, são aquelas que têm a representação, né? Elas representam aquele espaço, aquele território. Então, quando a gente pensa nessa ação, o que é que está sendo feito, essas associações, juntamente
aos pesquisadores, aos alunos ou aquelas pessoas mais preocupadas com a gestão, algumas iniciativas têm dado certo, certo? Algumas reivindicações o município atende. Então, uma grande iniciativa, um grande exemplo é a sociedade ir a quem pode legislar. E legislar para o bem da cidade. Então, essa é a maior iniciativa, é a conscientização que a população da região do Cariri, a região metropolitana do Cariri, assumiu. Porque essa metropolização, ela acontecia de fato, através dessa circulação pendular que nós temos, certo? Mas com a legalização da região metropolitana do Cariri, eu acho que deu à população aquele sentimento, aquele pertencimento ao território Cariri. E nós nos preocupamos não só com o que acontece na nossa cidade, mas com o que acontece na cidade vizinha e de como isso pode ser trabalhado. Então, uma grande iniciativa é exatamente isso, é você ter o sentimento do pertencimento, essa cariricidade que precisamos ter. Esse, a meu ver, foi a grande iniciativa. Foi a gente discutir e fazer presença de todos para uma decisão conjunta. Algo que, infelizmente, nossos gestores ainda não conseguiram, esse trabalho conjunto. Mas creio que, acredito e vejo a população reunida em torno dessa decisão. Nós temos, junto aos municípios da região metropolitana, nós temos o Geoparque Araripe. Nós temos os sítios, os geossítios, em vários desses municípios e outros, né? Então, nós poderíamos muito bem fazer um roteiro ou um transporte metropolitano que ligasse todos esses municípios, independente daquelas linhas que acontecem de transporte público normalmente. Nós poderíamos ter um transporte público de uma forma, de um modal bem mais acessível, certo? Podia ser um modal ônibus, modal trem, enfim, algo que permitisse que eu quisesse sair do Crato e a Santana do Cariri sem ter que depender de uma Topic ou de um ônibus que me levasse para lá. Eu poderia ter um transporte específico só contornando as territorialidades da região metropolitana do Cariri, não só o Crajubá. E perceba que o Crajubá também, eu não tenho um ônibus que me leve diretamente. Eu tenho que fazer o que a gente chama de baldeação entre um município e outro, né? Porque nós temos uma legislação de transporte público urbano, nós temos uma legislação para os táxis, nós temos uma legislação para as motos. Então, que tal termos um transporte num modal adequado que me leve e me traga para os municípios da região metropolitana, que eu possa também percorrer os geossítios do Geoparque, seja específico para essa função, certo? Eu poder ir a Nova Olinda, eu poder ir a qualquer outro município, independente de outros meios de transporte. Tem um transporte específico para aquilo. Eu acho que seria bom para nós, moradores da região, e para quem nos visita. Dentre os atores, todos nós, né? A sociedade civil, representada nos seus mais diversos aspectos, os gestores, que são eles que têm o poder de, nesse momento, legitimar os atos, e os convidados que podemos trazer para contribuir na solução das questões apresentadas. Entre as estratégias, e aí nós temos várias, cada município tem neste momento o dever de estar com seu plano diretor atualizado, revisado ou inicializado. Porque vários municípios, mesmo com a obrigatoriedade, não atualizaram e nem revisaram seus planos diretores. Alguns municípios
que aí eu posso citar Salitre, mesmo não tendo 20 mil habitantes, mas realizou o seu plano diretor, em parceria com a Universidade Regional do Cariri, com o governo do estado, Secretaria de Cidades. E isso foi muito bom, foi uma experiência muito boa e a cidade tem um roteiro, né? Ela tem um norte de como se estruturar. E o ideal é que essa estratégia, que é fundamental, é obrigatório para muitos municípios, mas que eles não cumprem, não revisam, e muitos desses loteamentos, construções, elas vão acontecendo de uma forma irregular e a cidade toma uma configuração que não atende nem ao cidadão, nem à mobilidade urbana e menos ainda à acessibilidade. E o direito à cidade se perde nesse meio. E dentro da região metropolitana, nós temos aí a configuração do PDUI, que é o Plano Diretor Urbano Integrado. Esse plano diretor, ele teve um início, certo? Houve encontros, reuniões, certo? Algumas estratégias traçadas pelos municípios ali representados. Nós temos dentro do Conselho, dentro da Secretaria Estadual de Cidades, nós temos o Conselho Estadual de Cidades, com representação dos municípios do estado. E, nesse momento, estamos em meio que esperando o retorno da Secretaria de Cidades, do que ela tem como ação. Porque nós, conselheiros, estamos nesse manifesto, mas cada um nos seus municípios, porque é a nossa área de atuação. Mas precisamos que a Secretaria de Cidade atue melhor. E o Plano Diretor Urbano Integrado, e aí sim, esse plano diretor, ele é uma estratégia importantíssima e fundamental para a região metropolitana do Cariri, onde, dentro desse plano, nós vamos pensar no território Cariri. Não somente em cada município. Cada município tem a sua vocação, a sua especialidade, as suas espacialidades. E dentro desse contexto, pensar de uma forma maior. Como a região do Cariri deve se planejar para o momento presente e para as ações futuras. O desenvolvimento regional já é um tema imenso, porque eu tenho que pensar na região, né, o conceito de região e o conceito de região específico, mais apropriado para descrever a região do Cariri. Que aí nós temos uma história imensa, né, desde a sua colonização, dos primeiros povoamentos da região do Cariri, de uma forma bem diferenciada do restante do estado do Ceará, ao qual ela pertence. Desenvolvimento regional sustentável, e aí é uma outra luta, é uma outra, né, uma conquista maior que nós teríamos dentro da região se conseguíssemos ter essa sustentabilidade na condição administrativa, gestora, certo? De comunhão das necessidades do indivíduo, do cidadão, das necessidades da sociedade civil, organizada dentro do contexto que o município pudesse gerir de uma forma sustentável, saudável economicamente, saudável em termos de equilíbrio ambiental e atendendo realmente às necessidades da sociedade. Aí sim nós teríamos essas cidades poderiam compor uma região realmente sustentável. E esse direito à cidade, ele estaria no caminho da sua concretização, porque esse direito não acaba. Esse direito é construído todo dia. Essa cidade, ela tem movimento, ela tem uma dinâmica, ela tem uma vida própria, certo? E as pessoas nessa cidade, elas têm um dinamismo maior e novas situações vão surgindo, novos roteiros, novas necessidades, novas pessoas vão se integrando e nós temos que contribuir, à medida do possível, para que todos estejam integrados a essa cidade, certo? Não se sintam meros passeadores, não, eles são moradores e ali eles constroem a sua própria história e para isso precisam estar bem, certo? E o estar bem é parte dessa sustentabilidade. E essa mobilidade urbana, aí sim nós teríamos uma condição da identidade maior.
Eu não preciso ter nascido no Cariri para ter essa identidade, porque nela eu me identifico, eu construo a minha história pessoal com a tua história pessoal e construímos uma sociedade plural. Aí sim, certo? Eu posso ser uma pessoa singular, mas à medida que eu transponho, à medida que eu saio das minhas necessidades e penso na tua, e posso construir um espaço melhor, um espaço onde possamos dividir nossas necessidades e podemos também absorver esse espaço como nosso, aí eu vou ter sim esse desenvolvimento regional sustentável, porque onde eu estiver, eu estarei bem, eu estarei com a minha identidade respeitada, eu estarei pertencendo àquele lugar. E também quando eu tenho o sentimento do pertencimento, eu também sinto a responsabilidade por aquele espaço, pela manutenção, pela preservação e pela nova construção.